pessoal, aqui estamos nós no episódio 2 para voltar a falar sobre o teatro e a rua. Você se prepara todo, você estuda aquela interpretação naturalista, minimalista, e aí, teatro de rua. Vamos estudar, né? Como já falamos, o teatro de rua é a forma mais antiga de teatro. O teatro e a cidade sempre foram muito ligados, numa relação amigável ou conflituosa, mas um sempre serviu ao outro. Depois que se criou o edifício teatral, o teatro acabou ficando mais elitizado e o teatro de rua passou a ser cultura popular. E como popular, uma das suas características é dialogar com a sociedade. O teatro de rua pode ter um cunho político, pode ser um espetáculo de palhaçaria ou um espetáculo farsesco, mas independente do formato, é essencial que a sua dramaturgia seja de fácil compreensão, pois o público na rua ele se recicla. Você pode começar a sua roda com 10 pessoas e terminar com 300. Aliás, abrir a roda significa começar o seu espetáculo. Normalmente, um espetáculo de rua começa com um cortejo, para poder chamar o público. O cortejo é um convite para que o público assista ao seu espetáculo. Vai começar a brincadeira da cultura popular brasileira. Vai começar a brincadeira da cultura popular brasileira. Ei, você aí? Brinde a luta de um país que sonha e se diverte. Balança, mas não estremece. Ei, mas a gente ainda não apresentou um espetáculo. A gente sempre esquece de apresentar o espetáculo. O grupo teatral As Lucianas Orgulhosamente apresenta Do Iapá ao Chuí, o Brasil é bem aqui. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores. Ei, a gente não tem nem patrocinador e nem apoiador. A gente não tem nem teatro. Mas esse é o bom do teatro de rua. Pelo menos nós temos um público para nos aplaudir. Valorize-se! Além da interatividade, a bilheteria no teatro de rua é o chamado chapéu. Um exercício bom para um ator de rua é ensaiar como pedir o seu chapéu. O chapéu é o seu pagamento e você tem que fazer o público entender isso. Não tem que ter vergonha. Então, prepare o seu texto diante de um espelho e tente se autoconvencer. Nunca feche o seu chapéu. Às vezes, a pessoa pode não assistir o seu espetáculo todo, mas quer te valorizar. Um chapéu acessível é sempre um chapéu chique. E agora, chegamos naquele momento, um momento especial. Um momento em que eu vou mostrar para vocês um objeto mágico. É o meu chapéu mágico. Chapéu que ele... Aqui, ó, vazio, tá vendo? Ele vai vazio e volta cheio. E cheio de quê? Cheio de quê? Cheio de alegria, cheio de sorriso, cheio de felicidade, cheio de amor. E cheio também, assim, de outras coisas. Assim, tipo, uns papelzinhos coloridos, com uns números, uns animalzinhos que você pode botar aqui. Assim, de repente também tem uns círculozinhos assim de metal que você pode botar também, uma chave de carro, uma escultura assim de um imóvel, assim, de sítio em Atibaia, um negócio assim bacana, não sei, de repente, né? Pode vir. Mas o mais importante é que é a alegria, pode ser também recheado de amor, de abraço. E quero que apesar do tempo ruim, quero mais é que chova alegria e prosperidade para todo mundo aqui. Ô chuva, quero que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais
chorar. Yo, 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 yo. E se são artistas como a gente, devem saber que no teatro de rua tem uma cena que os artistas eles retiram seu chapéu para pedir a contribuição popular. No nosso caso, como a gente vai viajar, pro Rio de Janeiro, a passagem gente tá cara. toma mal. E passou esse tempo inteiro, gente, estava viajando sem nada, gente, não tinha nada aqui dentro. Vazia. Mas agora vai encher, né? Vai, porque falaram que o povo mineiro é muito abastado. Os fazendeiros por aí. Então, vamos pedir a contribuição popular? Porque aqui são vocês que vão dizer quanto vale o nosso trabalho, né? Não pode ser cheia, não? Não. A gente planta lá na rua. Vamos assim, com a maior identidade musical brasileira? Vamos de samba. Vamos de samba. Toca aí, bandinha, que vai demorar. Eu sou Vamos lá, gente. Celular a gente vende no contrabando. Já deu, né? Engrandeça e agradeça. No teatro de rua, diferente da caixa preta, o ator ele tem que se expandir, ampliar os seus horizontes. E também utilizar algumas técnicas, como por exemplo as técnicas circenses. São recursos que prendem bastante atenção. Nesse exercício, a gente vai trabalhar com algumas expressões baseadas em posturas de animais. A primeira é a águia. O foco é no pescoço. A águia sempre procura sua presa. Ela focaliza e vai. A segunda postura é dividida em duas. O leão. O leão baseia-se no tronco. O leão, rei da floresta, altivo, sempre com o peito para cima, erguido. E a outra postura do leão é o leão cabisbaixo, aquele que perdeu a guerra. A última postura é a do boi. O boi tem como parte essencial o quadril. Essas posturas, elas podem se misturar. Você pode usar a águia com o leão com o boi. E misturar todas essas posturas. Experimente passar por todas. Misture ao seu bel prazer. No teatro de rua, o corpo do ator deve ganhar uma pitada a mais na sua expressão, para que seja notado em meio a tudo o que está acontecendo. A partir dessas posturas, vocês podem criar qualquer tipo de estereótipo. Agora vamos montar um personagem. Vamos utilizar os pecados capitais para ilustrar o nosso processo. Vamos criar um personagem guloso. Ao montar, pense na sua base. Primeiramente, nos seus pés. Como é o pé desse personagem guloso? Depois de investigar os pés, vamos passar para as pernas. E vamos subindo, agora para o quadril. Para o tronco. Podemos agora incluir as mãos. E não podemos esquecer da face. No caso da rua, exagere um pouquinho mais.
adaptação, coloque-se na frente do espelho. Primeiro, aqueça os músculos da face. Você pode utilizar as mãos para ajudar. Qual o máximo que você consegue? Abrir e fechar a boca. O famoso beijinho. O sorrisão. Abrir e fechar os olhos. Sobrancelhas. Não esqueça das orelhas. Já tentou mexer as suas orelhas sozinho? É difícil. Explore as suas feições. Agora vamos colocar a intenção. Vamos utilizar os 7 pecados. Então, qual seria a cara da vaidade? Se quiser, pode trabalhar com sons. Depois a gente testa também os outros pecados. Vamos ver que fotografias eles dão? Fotografe-se. Minha foto não saiu no jornal. Qual ator não quer ver a sua foto na capa do programa? Às vezes, você não saiu no jornal porque a sua postura não estava suficientemente plástica para a captação do fotógrafo. Pense que cada olhar na plateia é um fotógrafo. Eles vão olhar para onde chamar mais atenção. Procure alguns objetos para compor a sua cena. E explore a plasticidade desse objeto. Insira um texto para cada um desses movimentos. Brilha a prosperidade! Eu vou navegar. E deuses surgiram do céu. Associe tudo junto. Seu corpo, seu objeto e a sua fala. Crie a sua composição. Seja seu fotógrafo e coloque-se na capa do jornal. Brilha a prosperidade! E então surgiu dos céus uma enorme tempestade, e que isso saiu dando luz ao novo dia. Eu vou navegar. Bom, gente, eu entrei em 2016 no grupo teatral As Lucianas. Foi por intermédio de uma colega minha chamada Dulce Gaspar. Aí no dia do ensaio, ela me veio com uma perna de pau.
E ela me entrega assim aqui, essa aqui é pra você. Na mesma hora eu congelei. Eu fiz, oi? Como assim? Você não falou desse detalhe. Ela, só um pequeno detalhe. Foi pequeno detalhe. Eu morro de medo de altura, menina. Você não tem noção. Eu nunca andei de perna de pau. Você não me falou que precisava andar de perna de pau. Ah, mas isso aí é fácil. Eu falei, é fácil? Eu morro de medo. Mas aí no dia, ela falou assim, não, mas tenta ver como é que é. Aí eu peguei e botei a perna de pau, quem botou até foi o Graziel, que faz parte do grupo das Lucianas. E aí eu morrendo de medo, menina, tinha uma grade lá na casa dela, que eu segurei naquela grade, não larguei por nada nesse mundo. Eu tremia que nem vara verde. A garota, larga esse ferro. Eu falei, mas eu não vou largar, eu tenho medo. Eu morri, todo mundo ria da minha cara. Falei, calma gente, eu vou aprender. E aí aos poucos ele foi me ensinando a questão da postura, até porque também eu já fiz balé clássico, aí ele ensinou, ó, não pode ir pra frente, não pode ir pra trás, tem que se manter ereta, respiração. Foi me ensinando um pouco da técnica, né? De como ficar numa perna de pau. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo. Mas até eu aprender foi muito engraçado. Resumindo, que eu acabei ganhando como melhor atriz na minha estreia. E aí, o legal disso tudo, porque você tem que se desafiar. Porque eu botei isso na minha cabeça. A pessoa tem que sair da sua zona de conforto. Entendeu? Se eu ficasse com muito, não vou fazer, não vou conseguir, realmente não vai conseguir. Então eu acho isso muito legal. A pessoa tem que se desafiar, tem que sair da sua zona de conforto. Isso em qualquer área da nossa vida. E ali no teatro foi assim que aconteceu a minha estreia, né, da perna de pau, que foi muito legal, eu não esperava, que resultou no prêmio de melhor atriz coadjuvante no Teatro de Salto, no Festival de Teatro de Rua de Salto em São Paulo. Essa é a minha experiência que eu tive com a minha perna de pau. Dá o nosso que vive nesse mundo. Silêncio! Eu venho dos céus representando as divindades da natureza. O mar, a terra, o fogo e o ar. Toda lenda tem sempre um ser místico se achando rei do universo. Ui, eu sou o rei do universo. Calem-se! E ouçam o que eu tenho a dizer. Já dizia o velho profeta. O mundo vai acabar! Olha aí, a mais velha que a Arca de Noé. Fala logo! Ó, ser lendário e temido. Será que dá pra manter o respeito? Se o mundo vai acabar, vou respeitar pra quê? Dinâmica? Temos! Uma apresentação de teatro de rua não pode ser muito longa. O tempo faz grande diferença para quem assiste. Às vezes a plateia tem que ficar em pé no sol só para te ver. Uma dica é sempre tentar convencer a plateia a sentar. Quanto mais confortável a plateia estiver para assistir a sua apresentação, mais tempo ela vai ficar ali te assistindo. Em média, um espetáculo de rua deve ter entre 30 e 50 minutos. E durante esse tempo, a atuação deve ser dinâmica. Recursos devem tornar essa apresentação assim. Nesse próximo exercício, nós vamos utilizar os planos. Experimente ter que recitar uma poesia ou um texto um pouco maior utilizando os 3 pontos. Planos. Agora sim, café com pão. Agora sim, boa fumaça. Corre seca, seu florista. Bota fogo na fornalha que eu preciso. Passeie por eles. Muita força, muita força. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Nessa dinâmica, a rua é a sua casa. Utilize todo o espaço para expressar o seu texto. Vá do plano baixo ao plano alto. Café com pão, agora sim, boa fumaça. Corre seca, seu florista. Bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Acelere. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, boa fumaça. Corre seca, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita O ator na rua precisa muito do seu fôlego. A ação e o figurino podem deixar os atores sem ar, e sem ar, sem voz. Somos atletas da arte. Pense que nesse programa a gente viu que o artista de rua precisa ser dinâmico, expressivo,
plástico e grandioso. Tudo para favorecer a sua mensagem, a sua encenação. Então, não perca o fôlego e vamos ao bate-papo com o artista. Bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Artista. E na primeira entrevista de hoje, nós vamos falar com Carol Escabora, multiplicadora artística cultural, uma das responsáveis pelo maior festival de teatro do Brasil, o Festival de Teatro de Curitiba. E aí, Carol, quais são as dificuldades para se produzir um espetáculo de teatro de rua? Decidi realizar meu espetáculo de teatro na rua. E agora, hein? Você tem uma série de coisas a serem realizadas para levar o seu espetáculo para a rua. Bom, primeiro você precisa saber o local, o horário que você vai levar e quanto tempo você vai precisar. Porque visto essa frente, você vai atrás dos órgãos que liberam espaço. Cada cidade vai ter os seus órgãos responsáveis por isso. Aqui, por exemplo, em Curitiba, a gente precisa do meio ambiente, do urbanismo, guarda municipal, guarda civil também, igreja, às vezes, dependendo do local, moradores, então vai depender muito. É importante, quando você for decidir o local, você entender o fluxo de pessoas, o pico de horários onde se tem mais gente e quem é esse público. Outra coisa importante também, ponto de energia elétrica. Se você vai ligar algum instrumento, algum efeito, é importante ter esse ponto de energia. Local para os atores se arrumarem é importante. Espelho. O ator de rua ele precisa estar ali bonito para o público, ele precisa se sentir confiante, porque a troca com o público da rua ela é muito mais intensa e profunda do que com o público do teatro. Então, quanto mais você puder possibilitar segurança e seu suporte para que o artista de rua ele vá confiável, vá confortante para o seu espaço apresentar, porque nunca vai ser confortante a rua, porque tá sempre ali à espera de o público, suscetível ao tempo, então tem várias adversidades que a rua oferece e que isso também é um estímulo para o artista de rua, porque estar na rua tem este outro movimento. Bom, dependendo da sua cidade, aqui, por exemplo, em Curitiba chove muito, venta muito. Então, muitos cenários não dão certo na rua. Então, entenda o clima do local que você vai apresentar para ver qual o tipo de cenário que você vai levar e o que de suporte você vai precisar para o seu cenário não sair voando no meio do espetáculo, como normalmente acontece aqui se a pessoa não tiver uma estrutura que esse suporte fique mais fixo ao solo. Então, visto essas frentes, ECAD. Então, se você reproduz músicas no seu espetáculo, seja de forma ao vivo ou com a reprodução na sonoplastia, é necessário que você entre em contato com o ECAD responsável, você liste essas músicas, passe a minutagem, a expectativa de público, todas essas informações para a planilhagem deles é importante. Então, você tem que fornecer elas também. Liberação dramatúrgica com o órgão responsável e chapéu. Você é artista de rua que não tem um bilhete pago antecipadamente para ver o seu espetáculo, é necessário você pensar no chapéu. Em que momento do seu espetáculo você vai passar o seu chapéu? Qual é o momento que você vai dizer para o público, sim, isto daqui nós precisamos que seja remunerado na nossa moeda de troca com a sociedade. Então pense nisso também quando você for propor o seu espetáculo na rua. O momento do chapéu é um momento ímpar, único e importantíssimo para o artista que está na rua. Eu acho que é isso. Sempre esquece, questionamento sempre vem, mas estamos aí muito grata pelo convite. Um beijo. E na segunda entrevista de hoje vamos falar com Carlos Zola, diretor artístico do grupo teatral Gota, Pó e Poeira da cidade de Guaçuí, no Espírito Santo. E aí, Carlos, como é dirigir um espetáculo de teatro de rua? Eu sou Carlos Zola, diretor do grupo teatral Gota, Pó e Poeira de Guaçuí. Durante um bom tempo da minha vida, eu trabalhei com direção de espetáculos de palco, tanto infantis quanto espetáculos adultos. De uns tempos para cá, olha, um bom tempo, nós temos trabalhado com espetáculos voltados para a rua. Primeiro fizemos teatro na rua, depois descobrimos estamos na pesquisa do teatro de rua. A direção dos espetáculos para palco e a direção dos espetáculos para a rua tem algumas diferenças.
Primeiro, porque o palco se limita a uma caixa pequena, onde a plateia está muito mais próxima, né? Então você tem tudo mais contido. Já na rua, você precisa ganhar todos os ocupantes dessa rua. Então é preciso que tudo seja maior. Então a primeira coisa que eu faço é levar os atores para a rua e para que eles reconheçam esse espaço. Depois eu trabalho a questão da voz, que tem uma dimensão muito maior, precisa ter uma dimensão muito maior. Tem a questão do corpo também, que precisa estar mais trabalhado, estar mais amplo para dentro desse espaço de rua. A questão do gesto, que em qualquer lugar da praça ou da rua o público possa entender aquele gesto, então precisa ser muito maior. Outra questão que eu gosto de trabalhar na minha direção de rua é a questão da elevação. Eu procuro levar os meus atores ou em pernas de pau ou em caixotes. Em determinada cena, respeitando, né, uma hierarquia de personagens, eu faço essa elevação. Ou até mesmo a necessidade da cena. Faço com que essas cenas cresçam, subam, né, um pouco mais. A questão também de você trabalhar no arena ou semi-arena. O espaço circular te obriga a triangular com essa plateia o tempo todo. Então é o ator com outro ator e mais a plateia. Então é preciso que esse ator, que esse personagem faça esse diálogo, né, de forma circular, que atinja todos os lados desse público. Ou que seja, mesmo que seja em semi-arena. Também é importante ter essa observação. A maquiagem, né, os figurinos, né, elas precisam ser muito mais fortes, com cores, dimensões muito maiores, né? O figurino tem que estar com volume, tem que estar com cores, tem que estar com uma forma que ganhe essa plateia, que ganhe esse público durante 15, 20 minutos ou que fique uma hora. E é que todos nós esperamos. Então é preciso que se tenha um olhar muito atento para esse espetáculo de rua. A direção tem que estar se preocupada com todos esses elementos. Também gosto de fazer dentro dos meus espetáculos uma repetição, né? Eu gosto do coro grego dentro do espetáculo, uma repetição, né, de falas com todos os atores, para que o texto chegue ainda mais fácil ou mais gostoso, mais redondo para essa plateia. Também me preocupo com a questão da narrativa dentro do espetáculo, que a dramaturgia do espetáculo de rua é bem diferente da dramaturgia do espetáculo de palco. Então, é uma preocupação dos diretores de rua que tem alguns momentos ou diversos momentos que haja uma contação, né, que seja um teatro mais narrativo. Eu olho a minha direção como uma forma de encenação. Eu me preocupo muito com o público, o que o público está vendo, aquilo que ele está sentindo do espetáculo. Eu tenho um olhar muito de plateia, certo? Que eu gosto de ver se o público está apreciando, se está entendendo, se está curtindo o que eu estou fazendo. O meu grupo é muito espontâneo, é muito de interação. Então eu levo essa interação para dentro do espetáculo de rua. Eu procuro fazer com que os atores interajam, que tenha um contato mais direto com essa plateia. Eu levo a plateia para dentro do espetáculo. Isso não quer dizer que tem que ser sempre assim. Há espetáculos que não permitem, mesmo sendo de rua, que essa plateia nem esteja dentro do espetáculo. Porém, todo ator de rua tem que saber que na rua você está sujeito a tudo. Ao bêbado, ao cachorro, ao gari, ao morador de rua. Você tem que respeitá-lo porque é o espaço deles. Então, você tem que estar preparado. E eu procuro preparar os meus atores para trabalhar com o inusitado, aquilo que acontece. Então, tudo na rua toma uma dimensão bem maior, né? Tudo é maior. Corpo, voz, texto, não texto longo, mas textos que têm uma grandiosidade, certo? Que interagem. Então, essas são as dicas, né? É o que eu trabalho. Eu acho que eu sou mais encenador até que diretor, porém, né, estou aqui para contribuir um pouquinho. E aí, pessoal, estão gostando da nossa oficina O Teatro e a Rua? E não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações.
e nos seguir nas redes sociais. Então, pessoal, até a próxima, hein? Caso tenham feito alguns dos exercícios, não esqueçam de postar pra gente. Tchau!